O segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura. É o título. Quem está sem Bíblia, acompanha aqui no telão aqui, ó. Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fosse trazido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, encantadores, caldeus, os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Glória a Deus. Vamos para o versículo 19, para nós ganhar tempo. No mesmo capítulo, viu? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou o santo que o Rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixe o tronco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem a ele 7 tempos. Esta interpretação, ó Rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o sonho, ó Rei, até que o Senhor, o Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o tronco da árvore com as suas raízes. Isto significa que seu reino voltará a ser seu. Depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Só até aqui, amém? Esse rei aqui, Nabucodonosor,
Ele já tinha visto Deus fazer milagres. Mas o milagre que ele viu não foi suficiente. Porque ele não deu ouvido. Mas Deus, que é bom e cheio de misericórdia, Deus dá tempo ao homem, à mulher, oportunidade para que o homem e a mulher se arrependam dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua injustiça. Nabucodonosor, ele tinha um grande problema. Tudo que ele fez, ele achou que foi pela força do seu braço. Então, no coração dele, criou uma soberba, um orgulho, achando que tudo aqui era ele que fez com a força do braço. Tudo é Deus que faz nas nossas vidas, meus irmãos. Sem Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Nabucodonosor, ele tinha visto Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3 vai dizer que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Todos sabem dessa parte da palavra? Então ele viu, porque Sadraque e Mesaque foi jogado na fornalha e era para eles ter morrido. O fogo, a fornalha tinha sido aquecido 7 vezes. Mas esses 3 jovens, ele fez algo que nós, como crentes, devemos fazer. Não se dobrar ao pecado, a idolatria. Não se dobrar às coisas que o mundo faz, pratica. Nem tudo que o mundo faz aí fora, o crente tem que fazer. Nós temos que fugir dessas abominações, desses pecados, da idolatria. Mas ele faz uma imagem de 27 metros, 2,70 metros de largura. Ele se envaideceu. Uma estátua de ouro, uma imagem de 27 metros de altura. E ele baixou um decreto para que todos os homens e mulheres, crianças, se prostrassem diante dele. Dessa estátua dele, de ouro puro. E Sadraque e Mesaque, por ser do povo de Deus, ele não se curvou, mesmo temendo a morte, a fornalha. Nós que somos crentes não devemos se curvar às coisas do mundo, mundano, né, meus irmãos? Nós temos que ser diferença, fazer a diferença aí no mundo. Se eu, como crente, como pastor, aleluia, eu não ser diferente no mundo, nós não seremos reconhecidos como crente. Sadraque, Mesaque, Abednego, esses 3 jovens foram arrancados das suas casas para morar na Babilônia, e lá eles não negaram o nome de Deus. Então, esse rei da Babilônia aqui, Nabucodonosor, ele viu o que os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvou perante a estátua. Então ele viu esse milagre aqui. Mas o rei Nabucodonosor era um homem sonhador. Sonhar não tem problema nenhum, mas tem sonhos que, quando nós sonhamos, é para que nós melhoramos. É para que traz melhora na nossa vida espiritual. E ele teve um sonho, o segundo sonho de Nabucodonosor, e a sua loucura está dizendo aqui. Qual é o sonho, pastor, que ele sonhou? Se vocês todos acompanharem aqui. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Preste atenção. Nabucodonosor, ele disse que ele estava na casa dele, tranquilo e em paz. Estar tranquilo e em paz não é sinal que Deus está na vida. Você pode ouvir alguém dizer aí fora que nem é crente, eu não preciso ser crente. Não, eu tenho tudo, eu tenho paz, eu sou feliz. Mas se não tiver Deus, nada adianta. Tudo vai cessar aqui. E lá, a eternidade. Como vai ficar? Olha o que Nabucodonosor vai dizer aqui. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio.
tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fosse trazido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltsazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos deuses. E Daniel vai revelar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Aleluia, Jesus. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama, dizia Nabucodonosor. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte. Essa árvore que chegava ao céu é uma árvore tão grande que os pássaros se abasteciam dela. À sombra, os animais, aleluia, se acostavam ali. Então Deus está dando a ele o tamanho do reino dele. Mas Deus está dando a ele essa visão, esse sonho aqui. E Deus dará a ele um tempo de 12 meses para que ele possa se arrepender dos seus pecados. Nabucodonosor era um homem orgulhoso, uma soberba muito grande. A soberba, o orgulho, ele não pode estar no nosso coração, meus irmãos. Nós temos que ter o maior cuidado. Nós temos que ter um coração quebrantado, voltado para Deus. Aleluia. O homem, ele corre um grande perigo quando ele é soberbo. Ele está cometendo um grande pecado. E o pecado de Nabucodonosor era soberba. O orgulho, achando que tudo que ele fez no seu reino prosperou bastante. Para vocês terem a dimensão do reino dele, os muros da Babilônia tinham mais de 100 quilômetros. Só os muros. Por cima andavam as charretes por cima. Era uma potência o reino da Babilônia. Em tudo que vocês pensar. Um rei no bem armado, também violento, mas próspero, abençoado. Ele prosperou bastante. Mas Deus, quando tem um propósito na vida do homem, na vida da mulher, Deus, Ele faz de tudo para que o homem venha para o seu propósito. Aos olhos do ser humano, aos olhos nossos que estamos, olhar para Nabucodonosor era impossível a conversão de Nabucodonosor. E muitas das vezes nós olhamos para alguém e nós falamos, é impossível esse homem, essa mulher se converter. Deus, Ele tem todas as armas. Deus tem o domínio, porque Deus, Ele é soberano. Então Deus dá esse sonho, essa visão a Nabucodonosor, essa árvore que chegava ao céu. As árvores, aleluia, nessa árvore, os pássaros vinham, comiam, havia a sombra onde as criações se achegavam. Então, ali, Deus estava mostrando para ele que essa grande árvore era o seu reino e que esse seu reino chegaria ao fim. Mas antes de chegar ao fim, de ele ser discipulado,
antes de vir a disciplina, todos sabem o que é disciplina aqui? Deus dá tempo ao homem, à mulher. Então, a Bíblia vai dizer que Deus deu a ele 12 meses para que ele se arrependesse dos seus pecados, da sua arrogância, do seu orgulho. Esse era o pecado de Nabucodonosor. Muitos pensam que pecado é só adultério, já falei aqui, fornicação, roubar. Não, olha o pecado de Nabucodonosor aqui. Orgulho. Achando que tudo que ele fez foi pela força do braço. Nós não fazemos nada, meu irmão. Aleluia, se Deus não nos dá saúde para nós. Nos dá vigor, nos dá força. Então, Deus manda o profeta Daniel revelar o sonho, dar a interpretação ao rei Nabucodonosor. Mas Daniel, ele fica um pouco assustado. Olha o que vai dizer aqui, versículo 19. Daniel explica o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, é o mesmo Daniel, não deixe que o sonho, a sua interpretação, o perturbem. Por que Daniel ficou perturbado? Daniel estava de frente a alguém que o arrancou lá de Israel. Como os 3 jovens que eu disse para vocês aqui, faz parte desse mesmo assunto aqui. A família de Daniel foi arrancada, como muitas famílias, para a Babilônia. Agora Daniel está sendo incumbido de revelar o sonho de Nabucodonosor. Mas ele fica perturbado. Imagina, aleluia, estar de frente a um rei poderoso e falar e explicar o que seria dele. E Daniel vai dizer para ele: meu Senhor, olha o que Daniel vai dizer para ele: quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que eu odeio. Vocês estão entendendo? Daniel está dizendo para ele: quem dera, meu Senhor, o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação aplicasse aos seus inimigos. Daniel está dizendo: a árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra. Está falando do reino de Nabucodonosor. Cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos debaixo, da qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos as árvores do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor. Imagina aí dizer isso para um rei. Glória a Deus. Mas Daniel, ao falar para ele, no decorrer da leitura, vai dizer aqui, Daniel vai dizer para ele: se o Senhor se arrepender dos seus pecados, da sua iniquidade, se o Senhor olhar para os pobres, essa sentença Deus pode revogar, Deus pode mudar, Deus não irá disciplinar o Senhor. Ele está dizendo: Deus dará ao Senhor 12 meses, 1 ano para você pensar. Deus estava trabalhando no coração de Nabucodonosor. Aleluia. Ali era a conversão de Nabucodonosor que estava em jogo. Antes da disciplina, Deus vem com a sua palavra, a sua misericórdia, ensinando. Depois que Deus fala, que a pessoa não ouve, Deus disciplina.
Então foi dado ao rei 12 meses. Vocês acham que ele ouviu? Não ouviu. O sonho se cumpre. Vamos ver o versículo 28 agora, meninos. Põe aí. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí, ó, a força do braço, para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele viu, lembra vocês que foi dito aqui, capítulo 3, a respeito do jovem, o milagre que Deus tinha feito com os 3 jovens na fornalha. Ele testificou. Ele baixou um decreto. Olha o decreto que ele baixou, vou ler para vocês aqui. Antes desse sonho aqui, ele baixou um decreto. Depois que os 3 jovens foram salvos da fornalha, ele baixou um decreto que diz assim, ó: portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Cedraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Ele mesmo baixou um decreto para que todas as pessoas da Babilônia temessem Jó e honrassem a Deus, o Deus que nós servimos. Mas ele próprio, o coração estava duro, estava soberbo. Não houve quebrantamento no coração de Nabucodonosor. Isso no capítulo 3, ele baixa esse decreto, depois no livramento dos 3 jovens. Depois do sonho no capítulo 4, vai dizer aqui que o profeta Daniel disse para ele que Deus estava dando a ele 12 meses, 1 ano para que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele se arrependesse e se convertesse ao Senhor. Quem lembra da palavra do culto anterior? Alguém lembra sobre o novo nascimento? O novo nascimento está falando aqui, para que ele nascesse de novo. Embora Jesus, aqui é o Velho Testamento, mas a salvação estava sendo pregada ali. Sempre houve salvação. Glória a Deus. Então o profeta pregou, o profeta anunciou: se arrependa, se converta, você tem 12 meses, você tem 1 ano. Depois de 1 ano, em vez de ele se arrepender, aleluia, Jesus. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, olha como ele estava envaidecido. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem? Aleluia, que é até insuportável às vezes ficar perto de pessoas assim. Arrogantes, não é? Pessoas que acham que construiu tudo. Eu estou dizendo aqui não só a igreja em si, eu estou dizendo no geral, que vocês conhecem pessoas assim, não é? Glória a Deus. Tudo que nós temos ou nós iremos ter, vem de Deus. Nós não obteremos nada sem Deus. Ouvimos aqui. Ele vai dizer assim, Nabucodonosor, depois de 12 meses, ele se esqueceu. Deus não esquece aquilo que ele manda na sua casa. A palavra. Não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele está apontando toda a glória para ele. E quando é assim, meus irmãos, aleluia, a disciplina vem. Quem lembra de Herodes? O povo gritaram, é um Deus. Herodes quis roubar a glória de Deus para ele. A Bíblia vai dizer que ele foi comido de bicho na mesma hora. Aqui, ele estava andando, passeando e dizendo
que tudo aquilo que ele fez era para a glória dele, para a casa real. E sabe o que vai acontecer? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. No momento, na hora exata, Deus fez ele comer capim. Deus mandou ele para o pasto. Um rei foi viver com os animais. Comer com os animais, vivendo como animal. A Bíblia vai dizer que os seus cabelos cresceram como as penas da águia. As suas unhas cresceram. E ele foi lavado pelo orvalho. Todos sabem o que é orvalho? Que vem do céu. A neblina, aquele orvalho. E ele ficou 7 anos como animal. Foi a disciplina dele. Mas Deus converteu o coração de Nabucodonosor. Eu faço uma pergunta nesta noite, vale para mim. Eu tenho alguém em minha família assim? Alguém tem alguém na família que espera que Deus possa fazer uma obra? Eu garanto para você, aleluia, mais duro que Nabucodonosor não é. Se Deus tem um plano, de uma forma ou de outra virá. Glória a Deus. Vocês estão vendo aqui que a palavra de Deus cumpre? Deus deu 12 meses para que ele se arrependesse, voltasse para Deus, se convertesse, nascesse de novo. Que aí Deus não ia disciplinar, Deus tiraria a disciplina. O tempo passou. Quando se completa exatamente, meu Alérico, os 12 meses, o ano, ele pode ter esquecido. Está passeando, olhando a beleza do seu palácio, gloriando, roubando a glória de Deus. Ele ouve a voz do céu e não há mais tempo para se arrepender. O seu tempo findou. Você vai viver como animal no campo. Você vai comer capim como os animais. Deus nesta noite quer dizer alguma coisa para nós nesta noite aqui. Glória a Deus. A disciplina é algo maravilhoso para a igreja. Para crente e não crente. Quem não é crente, Deus está falando nesta noite, se converta. Não espere o chicote da disciplina vir. O aperto. Isso não é eu, é a palavra que diz aqui. Deus deu tempo. E muitas das vezes não basta ver milagre, meu Alérico. Ele viu milagre aqui. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Não jogaram 3 na fornalha. Não foi aquecida 7 vezes. Sim, meu rei. Mas eu vejo 4 caminhando por cima do fogo. E um é semelhante ao filho dos deuses. Olha que milagre. Ele se converteu? Não, mas ele baixou um decreto, veio um temor sobre o povo, mas ele não se converteu. Que você possa se converter nesta noite por essa palavra aqui. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Pastor, qual é a disciplina? Um aperto. Pode vir um aperto. Pastor, você está me dizendo que, aleluia, pode vir algo difícil? Sim, a palavra está dizendo aqui. Ela não mente. Isso não vem da cabeça do pastor. 12 meses. Ele está passeando no muro, andando. Nós podemos até esquecer, irmão Jó. Deus não esquece. Passando os 12 meses, um ano, uma voz brandou. E ainda que ele dissesse, eu me arrependo, não tem mais tempo, agora a disciplina chega. Chegou a disciplina sua.
você vai morar com os animais, você vai comer capim. Sim, comer capim. Você sabe o que significa comer capim? Alguém está entendendo? Virar uma dificuldade tão grande, um aperto tão grande, irmão Alérico. Aleluia. Glória a Deus. Era para ele chegar a esse ponto? Claro que não. Antes da disciplina vem a misericórdia, vem a palavra. E Deus, quando tem um plano, Deus salva. Como eu disse para vocês nesta noite aqui, eu tenho pessoas na minha família que eu acho difícil. Talvez esteja como Nabucodonosor. Aleluia, mas eu acredito que Deus vai mexer. Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Deus tirou a sanidade dele. Você sabe o que é a sanidade dele? Você sabe? Deus tirou o juízo de Nabucodonosor e foi morar com os animais. Deus tem poder. Por isso que não podemos brincar com Deus, meus irmãos. Deus mexeu na sanidade mental dele. Deus tirou o juízo dele. Ao cabo de 7 anos, aleluia, Deus restaura Nabucodonosor. Aleluia. E ele volta. Aleluia. Mas um homem diferente. E ele vai dizer assim, a respeito de Deus, depois de convertido, o seu domínio é eterno. Está falando de quem? De Deus. E o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu. E com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão. Quando Deus quer operar, o homem não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Não tem como fugir de Deus. Vocês ouviram aqui. Ele está reconhecendo que Deus tem um domínio, porque Deus é soberano. Deus mexeu na sanidade de Nabucodonosor. Deus tirou o juiz de Nabucodonosor. Mas Deus converteu o coração dele. Não há coração que Deus não possa entrar. Não há vida que não possa ser transformada. Se Deus tem um plano, aleluia, Deus vai concluir esse plano. E possamos continuar orando. E vocês que estão concluindo, vocês ouviram a palavra aqui. Deus deu tempo para Nabucodonosor. 12 meses, 1 ano, para se arrepender, para se converter. Esse mundo que está aí fora, era o mundo que estava no coração de Nabucodonosor. O mundo, ele fecha os nossos olhos. Mas Deus está abrindo teus olhos nesta noite, em nome de Jesus, que você possa enxergar a beleza e a glória dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém nesta noite, chegou o tempo, abra teus olhos, se converta, muda de vida. Aleluia. Não faça como Nabucodonosor. Que essa palavra possa achar um lugar no teu coração. Possa ouvir transformação. Aleluia, dos nossos corações. Que tenhamos um coração transformado, quebrantado, voltado para Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar? Glória a Deus. Santíssimo Deus, soberano Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa santa palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, onde tu mostra para a igreja que não há coração que tu não entre, que tu não opere, Senhor. Pois tu tinha um plano, Senhor, para mostrar para as nações. Porque a Babilônia era uma nação poderosa, potente, Senhor. Não havia outra nação mais potente do que a Babilônia, Nabucodonosor, Senhor.
Mas não tem coração duro que o Senhor não entra, que o Senhor não faz morada, quando o Senhor tem um plano. Nós te apresentamos nesta noite, Senhor, os nossos familiares, Senhor. Tu entra na mente e nos corações, Tu faz, Senhor, aquilo que for a Tua vontade, Senhor. Opera os Teus sinais, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor. Mas salva os nossos, Senhor. As nossas famílias, Senhor. Tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém?